Bom dia, meus queridos, mais uma vez aqui com vocês. Caso tenha entrado algum aluno novo, irei me apresentar. Me chamo Felícia, estarei novamente ministrando as disciplinas de História e Religião. A aula de hoje é sobre História, onde iremos fazer uma breve revisão de todo o conteúdo visto no ano passado. Começando aí pelo Renascimento. Durante o período aí conhecido como Renascimento, a Europa ela passou por grandes transformações culturais, a valorização do conhecimento, o antropocentrismo, a individualidade, o hedonismo e defesa aí do uso da razão entravam em choque com a visão teocêntrica presente aí na Idade Média. Ou seja, na Idade Média, Deus era o centro de tudo. Quem passa a ser o centro de tudo no Renascimento? O homem. A razão, o conhecimento fica em vigor, né? É o que se busca. A influência de muitos destes pensadores aí veio da antiguidade clássica, baseada aí nos textos de gregos e romanos, e teve aí uma grande abrangência nas artes, na filosofia, na política e na ciência. Nesse último campo aí, que é a ciência, a observação da natureza e a experimentação ajudam aí na descoberta e comprovação de fenômenos naturais. Na imagem ao lado, vários objetos aí têm relação com o mundo das artes e da ciência. Você consegue identificá-los aí, ó? Deixa só eu aproximar mais a imagem. Vocês conseguem identificar o globo terrestre? Aqui temos uma caravela e por aí vai, né? São vários objetos que têm a ver com a arte e com a ciência. Lembra que foram os artistas e cientistas proeminentes aí desse período? Vocês conseguem lembrar? Então, pois busquem saber quem eram eles. É de fundamental importância. Galileu Galilei, um grande cientista, né? Copérnico, e assim vai. Formação dos Estados Nacionais. Ao fim da Idade Média, houve aí a consolidação do poder real. Os territórios feudais, que lembravam em uma colcha de retalhos com lideranças locais, passaram a se unificar, a se unir sob uma monarquia cada vez mais forte, com alianças aí forjadas com a igreja, a nobreza e a burguesia. Lembrando, esses três aí, juntos, comandava toda a sociedade, né? Nobreza, os reis, burguesia, o comércio, os comerciantes, né? A burguesia era uma nova classe, ligada aí ao comércio, se desenvolveu e fortaleceu. O ressurgimento das cidades e as alianças políticas criaram aí condições para a concentração de poder nas mãos dos reis, que contavam também com um aparato aí militar e administrativo para controlar todos os reinos. Lembre-se que este processo aí descrito aqui em poucas linhas levou muito tempo para ocorrer, né? Não foi da noite para o dia. E que cada região teve suas características, teve uma forma diferente de acontecer. Contudo, a concentração de poder nas mãos dos monarcas, dos reis, foi uma marca muito importante desse processo. Grandes navegações. Com as grandes navegações, houve a consolidação da monarquia, passou a controlar as grandes navegações, o mercantilismo, né? Conquista aí de Constantinopla, uma importante cidade, o metalismo, o mar Mediterrâneo, as especiarias que eram transportadas aí nas grandes navegações, os artigos de luxo. Os pioneiros nas navegações foram Portugal e Espanha, logo em seguida Inglaterra, Holanda e França. Houve tratados entre eles, a África também envolvida, a América, nas grandes navegações, importante relembrá-las. Reformas religiosas. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela tinha uma força muito grande na Europa. Contudo,
as mudanças pelas quais as sociedades europeias estavam passando aí no início da Idade Moderna levantaram questões sobre a influência e as condutas do clero católico, né? Se eles estavam fazendo de forma correta. A vida de luxo, o distanciamento dos ensinamentos cristãos passavam aí a ser questionados por pensadores e por grupos dentro da própria igreja, como os franciscanos e carmelitas. Martim Lutero, um monge católico, rompeu aí com Roma após elaborar uma doutrina sobre a salvação pela fé e divulgar suas 95 teses, que encontraram aí apoio entre a nobreza e a população, rompendo aí a predominância católica. As ideias de Lutero influenciaram outros movimentos de reforma na Europa, como o calvinismo de João Calvino e o anglicanismo de Henrique VIII, né? Foram as religiões fundadas após o luteranismo. A Igreja Católica ela reagiu com a Contra-Reforma, ou seja, fez algumas reformas dentro da instituição, que entre suas práticas instituiu aí o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, cujos métodos incluíam aí tortura, confisco de bens e até pena de morte aos considerados culpados por heresias, quem fosse contra ela, né? Bem aí vocês podem ver na imagem a invenção da imprensa e a difusão de obras escritas, como a Bíblia possibilitou a leitura e interpretação pessoal dos textos sagrados, que até então só pertencia à Igreja Católica, né, ao clero, só tinha acesso a eles. África. O continente africano foi lar de culturas ancestrais e diversos povos que, com costumes, modelos de vida e organização social, língua e sistemas políticos distintos, se desenvolveram em seu território. Vários povos mantinham relações comerciais entre si, cruzando aí o continente nos eixos leste, oeste, norte e sul. E uma característica comum aos povos subsaarianos foi a prevalência da cultura oral. Fato aí que gerou muitos preconceitos, em especial no século XIX, quando aí a Europa atrelava a ideia da presença de escrita à história, né? Nesse sentido aí, cientistas do período chegaram a afirmar que a África não tinha história, com exceção aí dos grandes impérios, como Egito, Kush e Axum. Então, a história da África era passada de forma oral entre seus povos. A oralidade é o que prevalecia, né? Tinha os criotes, que é quem contava as histórias entre si. Uma característica importante para o contexto que estamos estudando é a presença da escravidão em África. Lembre-se aí que a prática de capturar inimigos em guerra e transformá-los em escravos, assim como a escravidão por dívidas, eram comuns em várias regiões. Contudo, foi com a chegada aí dos europeus, que necessitavam de mão de obra para as colônias americanas, que essas pessoas aí passaram a ser consideradas um produto dentro da lógica mercantilista. Compra e venda de pessoas, né, para trabalho. Oriente, Índia, China e Japão. As relações comerciais entre a Europa e o Oriente são muito antigas. Desde a antiguidade, os produtos aí considerados artigo de luxo viajavam pelas rotas comerciais e eram muito apreciadas. As especiarias como cravo, canela, pimenta, tecidos de seda e porcelanas alcançavam aí altos preços e proporcionavam lucros para os comerciantes. Os portugueses foram os primeiros que estabeleceram as rotas marítimas para a Índia, China e Japão e controlavam esse comércio por um tempo através das feitorias e alianças que faziam com essas regiões.
Esse lucrativo contato entre portugueses e os povos do Oriente teve influência na colonização do Brasil, que ficou aí relegado a segundo plano nos primeiros 30 anos após a posse em 1500, né? Bem aí vocês estão vendo a chegada de Vasco da Gama a Calicut em 1498. América e seus povos. Havia uma grande diversidade de povos habitando a América na época da chegada dos europeus. Eles viviam de modo muito distinto, diferente entre si. Aqui no continente americano se desenvolveram grandes impérios, com uma estrutura social altamente hierarquizada, como os incas, os maias e astecas. E também sociedades mais igualitárias, como os povos indígenas do Brasil, né, que é mais igual. De acordo com as riquezas encontradas, esses povos originários aí tiveram diferentes níveis e formas de confronto e resistência. Por vezes, o contato foi pacífico, com o estabelecimento aí de alianças, pelo menos em um primeiro momento, e outras vezes o conflito já se estabelecia desde os primeiros contatos. Povos do Brasil. Antes dos colonizadores europeus chegarem ao território que iria se tornar o Brasil, neste território viviam milhões de pessoas. Em cada região, de acordo com o clima e a vegetação, as sociedades se organizavam em modos de vida diferentes, com línguas e costumes próprios. Cada um tinha sua língua e seu costume, que aí juntos constituíam uma grande diversidade cultural. Grande parte da população originária era formada por pequenos grupos caçadores e coletores nômades, mas também havia os grandes grupos agricultores, né, que se fixavam em um local até que a terra perdesse a fertilidade, né, quando deixava de produzir. Aí quando buscavam aí outra região. Nesse processo a natureza tinha tempo de se recompor. Aí depois eles retornavam para a antiga terra, né? Você já ouviu falar aí que os indígenas só podem ser assim considerados se vivem com seus antepassados? Vocês concordam com este ponto de vista? Por quê? Né? Algo a se pensar e me responder depois. Povos do Brasil. Quando os europeus chegaram na América, chamaram todos os povos de índios, sem considerar as diferenças entre eles. Grupos indígenas no Brasil, com base aí na classificação linguística. Temos vários troncos linguísticos, né? O Tupi-Guarani, o Gé, o Anaqué, o Caribá, o Cariri e assim vai. Na nossa região aqui no Piauí, nós temos 3, se eu não estou enganada. Tem o Gé e tem o Tupi-Guarani e o Caribá, né? Então, temos esses 3 troncos linguísticos no nosso estado. E no Nordeste inteiro, temos mais de 3, né? Então, vocês podem observar aí no mapa. Esse mapa também tem no livro antigo de vocês. Bem, aqui tem as línguas indígenas faladas na atualidade. Aqui não dá para enxergar muito bem, mas vocês também viram ele. Esse mapa está no livro anterior de vocês, certo? Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Na próxima aula, irei passar para vocês aí em PDF uma forma aí que eu vou arrumar para mandar o exercício dessas aulas para vocês poderem responder e me dar retorno se compreenderam o conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.